Henrique está? Henrique parece-me que não está. Não está ainda. E o que eu diria era para ele. O Anderson está aí? O Anderson ainda não chegou. E o Denner? O Denner está aí? E a Geice? Está. A Geice está. Bom dia, professor. Estou aqui. Bom dia, Geice. Tudo bem, Geice? Tudo ótimo. Eu soube que você ganhou na Mega. Eita, queria eu. Todos nós aqui já iríamos fazer uns pedidos. 100 milhões, né? 100 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro, né, Geice? E o Glivenis? Glivenis está aí? Ainda não, né, Maria? Maria, eu devo chamar por Maria mesmo? Tudo bem. Obrigada. Certo. Tem o Daniel, tem o Damião. Uhum. Damião chegou ontem dos Estados Unidos. Eita, professor. Não foi, não foi, Damião? Damião, de novo, duas telas, né? Porque você vê celular e notebook, né? Isso, professor. E porque também a aula fica sendo gravada lá no computador. Aí fica mais fácil para mim. Entendi, entendi. E a Viviane? Viviane está aí, Damião? Viviane. Cadê a Viviane? Está. Deixa-me vê-la, Viviane. A Todo Vitória. mundo aqui quer vê-la. Tá. Cadê a Rafaela? Viviane. Essas criaturas não aparecem. A gente fica querendo conhecer e não consegue. Tá vendo, Maria? É porque, professor, aula dia de sábado, de manhã, é Mas complicado. é o dia que a instituição prescreve, é a data obrigatória, porque ao longo da semana todos trabalham. Eu mesmo não poderia. Eu tenho uma rotina e uma agenda na UFAL, olha, inacreditáveis. Dia de sábado também eu trabalho. Bom dia. Agora, quem foi que... Olha, a Vitória, tudo bem, Vitória? Tudo. Você é de onde, Vitória? Eu sou de Viçosa. Ah, Viçosa, olha aí. Tá vendo? Muito bem. A Viviane se recusa a se mostrar, viu, Vitória? Olha, Rafaela. Tudo bem, Rafaela? Tudo bem, professor. E o senhor, como é que tá? O senhor pode dizer você, Rafaela. Eu sou uma criança. Ah, desculpa, professor. Prazer, Rafaela. Você nunca veio à aula, não foi, Rafaela? Vou sim, assisto todas. Assim, Participo todas por aqui. porque o Damião falou que você gosta de gazear a aula. Que é isso, Damião? Tá vendo, Damião? E o Rodrigo, onde é que está? Que não abriu-nos ainda o verbo. Estou escondido, professor. Escondido por quê, rapaz? Está fugindo da polícia? Não. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, professor. Olha, antes de nós começarmos, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, e vocês divulguem isso que eu vou dizer. Vocês estão me enviando assim, a minuta do pré-projeto, ou do projeto provisório, não é? Esse que talvez não resulte em pesquisa nenhuma, a não ser que vocês já estejam predispostos a produzir um projeto que vão transformar numa pesquisa efetiva, talvez até no próprio TCC de vocês.
Seria muito bom vocês já irem amadurecendo a proposta que estão fazendo agora na disciplina Pesquisa Teórica e Aplicada, desenvolverem com maturidade, com mais calma, principalmente ao fim do semestre, né? Ao fim do período. Seria muito bom que vocês o transformassem, ou os transformassem, né? Eu não sei, eu estou me referindo a um e a todos ao mesmo tempo, coletivamente. Então, esse pré-projeto, esse anteprojeto, ele pode tornar-se o TCC de vocês. Já pensou? Vocês, ao longo do curso, vão burilando esse trabalho, a cada dia, a cada semana, a cada mês. Ao fim do curso, vocês terão o TCC pronto, porque certamente, em sendo assim, vão operacionalizar esse anteprojeto. Então, pensem nessa possibilidade. Por enquanto, a disciplina só quer o anteprojeto. Por quê? Porque eu preciso saber se vocês já estão mergulhando no fazer científico, se vocês já estão se enfronhando com as normas, com as regras, com os princípios, não é? Com a rotina do fazer ciência. Eu só preciso saber se vocês estão aprendendo a pensar. É isso que eu quero. Por isso que é importante que eu receba esse material via tutor, ele impresso, que aí eu vou avaliá-lo inteiramente do ponto de vista plástico, ou seja, da impressão, a qualidade, as diagramações, se respeitaram aquela página diagramada, não é? 3 centímetros em cima, 3 centímetros à esquerda, 2 centímetros à direita e 2 centímetros na base, na parte inferior. Eu vou saber disso, vou saber também se vocês estão redigindo bem, se os parágrafos estão bem posicionados, e aí vou poder corrigir as referências e a bibliografia. Será que vocês estão respeitando as normas da ABNT? Compreende? Então, é muito importante que eu receba esse material, aí vou curtir esse material aqui em casa, ou aqui ou na UFAL. Vamos ver onde é que eu vou poder fazer isso. Mas o importante é que vocês me mostrem que conseguem pensar, que vocês já estão na trilha do trem, vamos dizer assim, nos trilhos do trem, se vocês já estão encaminhando a lógica, a ponderação, o raciocínio nos trilhos do trem. Em outras palavras, evitando derailment, desencarrilamento, né? E respeitando todos os princípios que são indispensáveis a quem quer fazer ciência, no curso de letras, em qualquer outro curso. Certo? Sim, aí o que eu queria lhes dizer é o seguinte, eu estou recebendo alguns anteprojetos, quer dizer, minutas, pedacinhos, para que eu os vistorie. Gente, está tudo fora do que eu sugeri que vocês fizessem. Aí eu resolvi iniciar a aula de hoje mostrando para vocês a importância das etapas, revendo essas etapas, dando exemplo claro em 8 camadas como o projeto nasce, o parto se efetiva claramente, seguramente, corretamente, se vocês respeitarem essas 8 camadas que eu vou colocar aqui hoje. Respeitaram as 8 camadas, o projeto nasce, a pesquisa nasce, sem grandes percalços, porque a lógica é bem clara, límpida, compreendem? Então eu vou tentar compartilhar, vamos ver se eu acerto, né? Da outra vez eu não consegui
conseguir, se não na segunda tentativa. Deixa eu ver aqui, servidor. Selecione um servidor, certo? Vou botar o ecrã inteiro. Ecrã quer dizer tela em francês. Vou clicar aqui no ecrã inteiro e vou partilhar. E não vou ficar ansioso. Vou aguardar com mais paciência que vocês me digam que já estão visualizando o material da aula de hoje. Vou clicar nele, ó. Me digam aí se vocês já conseguem vê-lo. Já, professor. Ô, rapaz, mas que bênção! Obrigado, meu Jesus amado. Muito bom. Estamos aí com a planilhazinha da aula de hoje, tá certo? Mas vocês podem questionar o que quiserem. Fiquem à vontade. Não saiam hoje daqui guardando suas dúvidas. Podem colocar suas dúvidas. E temos também o Henrique, que muito gentilmente, ao final dessa minha fala, vai fazer uma breve apresentação do anteprojeto dele, no que ele fez, claro, na parte propedêutica do trabalho. Vamos analisar com ele, ao final dessa minha exposição. Aí, Henrique, eu vou deixar que você lance o material e eu vou comentando à medida que nós formos vendo, tá bom? Olha a pergunta que eu coloquei aqui. Vamos fazer o parto? Porque é um parto mesmo, e é um parto muito difícil para quem não tem maturidade de pesquisa ainda, para quem não amadureceu ainda, tecnicamente falando, no que se refere à produção de um projeto de pesquisa. O curso lançou essa disciplina logo no início, que é para que o aluno já desarme agora. Ele não pode adiar essa proposta. Ele não pode adiar este exercício, tá? De fazer pesquisa, de elaborar um anteprojeto. Então, o bom dessa proposta da grade curricular de vocês é que vocês já podem ter, como eu disse há pouco, não é? A gênese do TCC de vocês. Aí vão fazendo e elaborando e reelaborando, aos poucos, com carinho, com qualidade, curtindo mesmo a tarefa de fazer pesquisa. Então, olha, vamos falar de novo de delimitação, vamos falar novamente de recorte. Observem esse texto que eu redigi para vocês. Rodrigo, você quer ler, por favor? Vamos lá. A pesquisa não pode virar um oceano para afogar o pesquisador. A pesquisa oceânica... Estão vendo? Devagar, porque eu tenho que fazer os comentários. Por exemplo, quem está me enviando a propedêutica, o esboço da propedêutica, que ainda é muito preliminar, está querendo transformar a pesquisa dele ou dela em oceano. A pesquisa de vocês não pode virar um oceano. Esse oceano vai afogar vocês. Continue, meu amigo. A pesquisa oceano é impossível, inviável, ampla demais. Estão vendo? Quando a gente tem um tema muito amplo, e é esse tema que eu coloco lá naquela base invertida do triângulo, é impossível pesquisar. Lembrem-se, pesquisa tem um pré-critério norteador. Pesquisa é uma monografia. Ô, Rodrigo, você pode explicar para mim o que quer dizer monografia?
Só gostaria se eu soubesse a definição. Você sabe o que, o que é mono? É um, É um. E o que é grafia? escrever, É a produção escrita. Pesquisa é uma produção escrita sobre um tema, que a gente aí delimita ainda mais no tópico e que a gente delimita ainda mais no aspecto. Então, esses três elos não se dissociam. É o tema bem amplo, o tópico menos amplo e o aspecto muito menos amplo. Aí você está recortando realmente a sua pesquisa. Aí você está realmente delimitando a sua pesquisa. Então, ela não pode virar um oceano, tá certo? Ela, quando é um oceano, que eu estou chamando aqui de pesquisa oceano, aqui no plural seria pesquisas oceano, no singular. É um composto que eu estou inventando para dizer para vocês que se a pesquisa de vocês for um oceano, essa pesquisa é impossível. Ela é inviável, por ser ampla, ampla demais, como um oceano. O oceano do ponto de vista físico, da geografia física. Ok? Continue, meu amigo. só existirá a pesquisa possível se houver cerca em torno dela e do que você está estudando. Estão vendo? Então, por favor, desenhem uma cerca, pintem, produzam uma cerca e colhem na frente da mesa de vocês, na mesa de estudos. Vocês não podem esquecer que o estudo de vocês precisa estar contido nessa cerca. É preciso que haja um cercadinho em torno daquilo que você vai investigar. Então, uma pesquisa possível é aquela que adota o critério da cerca, toda ela circulando a proposta de pesquisa de cada um. Então, não é impossível colocarmos uma cerca no oceano, o oceano físico, que não tem fronteiras. As águas, elas simplesmente conjungem umas com as outras sem seção demarcada. É todo o oceano sobre a litosfera da Terra. Seria impossível colocarmos uma cerca no oceano físico. O oceano só é delimitado quando político, quando analisado sob a perspectiva política. Então vá, continue, meu amigo, vou subir aqui. Numa pesquisa, o pesquisador não pode delimitar o oceano físico, que a geografia física é um oceano sem fronteiras. Um só oceano sem fronteiras. Pode continuar, meu querido. Mas pode dar conta do oceano político, Atlântico, Pacífico, Índico, Antártico. Percebem? Aí o oceano político ele já tem cerca. A cerca em torno do Atlântico, a cerca em torno do Pacífico, a cerca em torno do Índico e a cerca em torno do Antártico. Então, esses oceanos estão demarcados. Eles existem dentro do macro-oceano, vamos dizer assim. Compreenderam? Veja, a gente está partindo de uma metáfora da geografia física e da geografia política, para fazê-los entenderem como funciona a propedêutica de pesquisa. Tudo começa com o recorte, tudo começa com a delimitação.
E o que é que a gente faz, então, Rodrigo? Pode continuar. Já o Oceano Atlântico pode ser delimitado ao norte, limite com o Ártico, ao sul, limite com o Antártico, ao leste, limite com o Índico e ao oeste, limite com o Pacífico. Percebem? Olha o verbo que eu estou fazendo aí. Percebem? Ok, muito bem, maravilha. Damião, essa leitura maravilhosa pode continuar? Posso, professor? A Oi, partir de vamos delimitar, lá, meu amigo. delimitar em pesquisa é a ação propedêutica mais importante, porque, número 1, torna a pesquisa visível. 2, aponta para a Torna o definição quê? Torna o quê? Torna a pesquisa. viável, desculpa. Número 1, né? Torna a pesquisa. Aí, é, Número 2, aponta para a definição do método. 3, aponta para a definição do referencial teórico. 4, aponta para a economia do tempo e... Aí não está aparecendo mais o texto. E Do agora? tempo, agora sim. E dos recursos do pesquisador. 5, aumenta a probabilidade da análise. 6, Aumenta o facilita... quê? Aumenta o quê? Porque está pequenininho aqui no meu celular. A profundidade da análise. Isso. 6, facilita a avaliação pela banca examinadora. 7, garante o foco indispensável. 8, demarca o... Aí tem letra A, tema. Em B, tópico. O E, aspecto, problema de pesquisa. D, sujeitos. E letra E, espaço. E F, o tempo. Ótimo. Prestem atenção, então, o que foi que ele leu para a gente. Ele acabou de dizer que quando a gente delimita uma pesquisa, e vocês já sabem que a delimitação de pesquisa é uma ação propedêutica, não é? Ou seja, é uma ação preliminar, ela é fundamentalíssima. Sem a delimitação, não há como você iniciar uma pesquisa, a não ser perder tempo, perder muito tempo. Quando você delimita, você ganha todas essas oito realizações. Tá vendo? Quando você delimita, você já consegue dizer que ela é viável. Eu vou poder executá-la. O método dela já se denuncia. Quando eu formalizo a delimitação, o método já desponta. É fácil de visualizar o método quando ela está delimitada. Eu já sei qual é o referencial teórico que eu vou usar. Afinal, para que eu tivesse delimitado a minha pesquisa daquele jeito, não é? Segundo aquela sintaxe, segundo aquela frase construída por mim, que vira muitas vezes um período simples ou um período composto, também o tempo fica sendo absolutamente claro, os recursos que você vai gastar aparecem, precisam ser revelados, a análise pode ser realizada com profundidade, sem problema, porque você não deixou vazios, você foi claro, você foi objetivo, você delimitou, você recortou. Então, os benefícios são muitos. E aí vocês estão ajudando a banca examinadora, porque a banca examinadora vai poder julgar o trabalho de vocês só pela delimitação que vocês fizeram lá no pré-projeto, no anteprojeto. O foco fica absolutamente aparente, e aí vem o 8º ganho, que é o mais importante. Demarcar ou recortar uma pesquisa significa denunciar um tema
Esse tema vai ser recortado em tópico, esse tópico vai ser recortado em aspecto. Geralmente, anotem essa regra. O aspecto é sempre o problema da pesquisa. O aspecto é sempre o problema da pesquisa. Aí vocês vão pensar nas pessoas que estarão envolvidas, que são os sujeitos. Vocês terão que pensar no espaço geográfico dessa pesquisa, onde ela vai ser operacionalizada. Ela envolve esses sujeitos de onde? De Maceió, de Viçosa, de Penedo. Não pode dizer de Alagoas, porque Alagoas é um oceano. Essa pesquisa nunca vai ser realizada, nunca vai ser terminada. Por quê? Porque você não conseguiria, no tempo exíguo que você tem, mapear o estado de Alagoas como um todo. Então, esse espaço não pode ser Alagoas. Mas se eu disser assim, professor, eu vou me limitar ao espaço de Maceió, é aceitável, desde que você ainda recorte essa Maceió. Desde que você entenda que Maceió ainda é um oceano. Você vai mapear todo o estado com que recursos financeiros? Suas viagens para todos os recantos, compreende? Do estado de Alagoas, é muito difícil, isso é impossível. Por isso que lá em cima eu falei, é inviável. Então, o espaço é um critério que precisa ser delimitado com muita lucidez, muita coerência, muito planejamento, muita reflexão. E aí vem o tempo. Em que tempo essa sua pesquisa será operacionalizada? Eu vou lá para o século XVI. Senhor, essa pesquisa não vai acontecer, porque a nossa biblioteca não tem documentos, não tem dados sobre o século XVI. Você tem, por acaso, na sua casa, um acervo sobre o século XVI? Aí, se você tiver, vale. Aí vale sim, porque você está munido bibliograficamente, não é? Para fazer a pesquisa. Aí sim. Mas ela, grosso modo, é inviável aos olhos de quem não o conhece e não conhece a sua biblioteca. Porque ir para o século XVI requer ter acesso às bibliotecas de São Paulo, às bibliotecas do Rio, a maravilhosa biblioteca de Santa Catarina. Santa Catarina tem tudo que vocês puderem imaginar. Então, é uma gestão responsável, é uma gestão que oferece à comunidade universitária uma biblioteca portentosa, rica, abundante. Compreende? Vocês lá passam o dia e não conseguem ver tudo. Uma biblioteca extraordinária. Então, vejam, esse 8º tópico eu coloquei em azul, para chamar a atenção de vocês que esse é um ganho, quando a gente delimita a pesquisa, porque a gente ganha o tema, o tópico, o aspecto, os sujeitos, o espaço e o tempo. Pronto, esses são os ingredientes básicos para você fazer uma boa pesquisa. Aí lá vem o professor Paulo Leôncio com o diagrama dele. Vejam esse diagrama que eu montei para vocês. Vejam que esse triângulo está invertido, porque a base dele é muito grande. É o oceano. É o tema. O tema é sempre o oceano. Muito amplo, muito abrangente, extensíssimo. Não há quem consiga pesquisar um tema especificamente. Você lança o tema porque é o que te atrai, é o que te dá prazer, é aquilo que desperta em vocês motivação.
ou para outros autores, estímulo intrínseco. Estímulo intrínseco é aquele estímulo que você guarda lá no coração, aquele que você guarda lá na mente, aquele que você guarda lá no mesencéfalo. Lembram? O terceiro cérebro da gente. Aí vocês têm que se identificar com esse tema. Ah, professor, eu quero trabalhar com cultura. Meu Deus do céu, muito bem, continue, porque se a sua fala parar aí, eu vou ter a certeza de que você não sabe fazer pesquisa. Cultura é um mundo, é um mar, é um oceano, não há como pesquisar cultura. Você tem que recortar isso está muito amplo. É o tema. Professor, eu quero trabalhar com a vida. O quê? Você quer trabalhar com a vida? Vida é outro oceano. Professor, eu quero trabalhar com teatro. É muito amplo também. Professor, eu quero trabalhar com humanidade. Nossa Senhora, que loucura! É só um ponto de partida, certo? O tema é muito amplo sempre. Agora, eu preciso delimitar esse tema. Então, eu tenho que escolher um tópico, aí o seu dedinho já vai na ferida. Eu quero trabalhar com esta ferida no universo do corpo, que é o tema. Qual é o tópico que você quer trabalhar? E você declina esse tópico. Esse tópico tem que ser menor que o tema. Se nós tivéssemos um aparelho de mensuração de tema e tópico, o valor do tema seria 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, e o tópico talvez 100, o tópico talvez 500. Olha a redução. De 10.000 você caiu para 500. Tem que haver aí um recorte. E dentro do tópico você tem que ainda escolher um aspecto, porque o tópico ainda dá trabalho se ele se mantiver num patamar de muita amplitude. Certo? Então veja o que vai acontecer aqui. Quando eu tenho o tema, o tópico e o aspecto, agora eu vou pensar naqueles três últimos. Quais são os sujeitos da minha pesquisa? Qual é o espaço em que a minha pesquisa vai se materializar? Qual é o tempo dessa pesquisa? Eu tenho que demarcar. Sem isso, a pesquisa não flui. Ela claudica, ela só encontra reprovação por parte da banca, compreende? Essa pesquisa não tem futuro, porque você jogou em segundo plano, para segundo plano, variáveis indispensáveis na demarcação de uma pesquisa, de um projeto, de uma intenção de pesquisar. Agora observem como foi que eu terminei esse triângulo. Na ponta do triângulo eu coloquei a interrogação. Por quê, Paulo? Porque agora chegou a hora de você formular a pergunta da sua pesquisa, em cima dessa proposição, dessa redação que você já conseguiu produzir, envolvendo esses critérios primeiros aí, que são critérios propedêuticos. Vamos para um exemplo, porque muitas vezes o professor peca por não exemplificar, não é? De dar ao aluno a oportunidade de visualizar. Então, por favor, eu sei que eu vou repassar isso para vocês, tá? Vou lançar para vocês também, como eu fiz com a aula anterior, para que vocês tenham uma base sólida. Não fiquem aí em elucubrações, olhando para o céu, compreende? Olhando para o mar e tentando descobrir que caminho a sua pesquisa vai tomar. Não, eu quero que vocês tenham esse material em mãos para vocês seguirem esse material, por favor, meus alunos. Aí vai ser um prazer receber de vocês as minutas, não é, da propedêutica, e dar uma olhadela rápida, já sei dizer
se vale a pena, se está errada, se está certa, se tem futuro, se não tem futuro, mas para isso vocês terão que me apresentar os 8 primeiros tópicos. Aqui, ó. Olha o exemplo que eu fiz aqui para vocês. Está completinho. Por favor, fotografem isso e deixem isso no celular. Vocês terão o material, mas aqui está toda a proposta que eu estou tentando compartilhar com vocês. Observem o que está escrito em preto. Aí nós temos o tema, nós temos o tópico, nós temos o aspecto problema, nós temos o sujeito, nós temos o espaço, nós temos o tempo, nós temos já condições de fazer uma formulação preliminar resultante desses primeiros passos que passaram pelas nossas reflexões, e o último passo, a pergunta da pesquisa. Essa pergunta só pode ser feita quando essa formulação está pronta, essa formulação preliminar está pronta. Aí ela gera uma resposta. A pesquisa está pronta, ou seja, do ponto de vista propedêutico, ela está muito bem amarrada, ela está objetiva, ela está manuseável, ela está administrável, eu vou poder, sim, operacionalizá-la. O que é operacionalizar, professor? Operacionalizar é o seguinte, prestem atenção, desenhem isso aí, botem uma bola no lado direito e uma bola no lado esquerdo. E passem uma seta da primeira bola para a segunda bola, ou seja, da bola da esquerda para a bola da direita. Botem uma seta, lá no finzinho coloquem aquela ponta de seta, certo? E coloquem nessa seta, em cima dessa seta, a palavra operacionalização. Vou explicar para vocês agora. Esses são fundamentos que vocês têm que ter na academia. Só fazem pesquisa se tiverem essa maturidade intelectual. O que é que eu estou querendo lhes dizer? O que é operacionalizar, Paulo? Operacionalizar é pegar o conteúdo imaterial. Anotem aí na primeira bola da esquerda. Material... Desculpem, não botem material, coloquem conteúdo imaterial, conteúdo subjetivo, conteúdo abstrato. São as ideias, são as ideias, são as ideias. E o que é operacionalizar? É pegar essas ideias e transformá-las todas em concretude. Então, conteúdo concreto na bola da direita. Conteúdo objetivo. Conteúdo observável. Porque eu não posso observar uma ideia que você tem na mente, mas eu posso observar uma proposição escrita sobre essas ideias. Quando você materializa via redação aquelas ideias, aquele conteúdo abstrato, aquela subjetividade que você guardou lá no seu cérebro, na sua mente, não é? Quando você consegue escrever sobre isso, você já está operacionalizando. Operacionalizar é trazer do abstrato para o concreto, trazer do não observável para o observável, trazer do não mensurável, porque ninguém aqui tem habilidade, ninguém aqui é por Deus, ninguém aqui tem onisciência nem onipresença para entrar na mente das pessoas. Pelo menos do ponto de vista científico. Eu não estou aqui abordando outras questões que são possíveis, tá? E eu respeito todas elas. Mas o que eu estou tentando lhes dizer é que, no âmbito da pesquisa, a gente não tem, nem eu, nem vocês, poderes para se imiscuir, para nos imiscuirmos na mente de ninguém. Então, eu não consigo observar o que você está pensando, eu não consigo medir o que você está pensando, eu não consigo pesar o que você está pensando, não é? Porque são pensamentos seus. É a sua subjetividade.
É a sua abstração. Agora, quando você pega todo esse bojo de conteúdo e materializa, esse conteúdo passa a ser observável, passa a ser medível, não é? Ele pode ser medido e ele pode ser avaliado, ele pode ser qualificado e quantificado. O que é operacionalizar, portanto, Paulo, é trazer o abstrato para o concreto. Então, quando você elabora um recorte de pesquisa do jeito que está aí, este exemplo que está aí, você já consegue, você já operacionalizou as ideias que você tinha. Agora eu posso dar nota. Agora eu posso dizer se está bom, se está ruim, se está deficiente, se não está. Agora sim, porque eu posso ver, eu posso analisar, eu posso medir, eu posso qualificar. Compreendeu? Este é um material avaliável. O outro não. O outro é só seu. Então vejam aí, qual é o tema que essa criatura propôs? Educação. Meu Deus, a educação é um oceano. É impossível você pesquisar a educação como oceano. Isso não tem recorte. É preciso recortar. Vamos lá? Eu preciso de um tópico dentro desse cenário amplo, desse macro cenário. Aí o meu dedo indicador vai ter que eu quero isto aqui, dentro do mundo da educação. Eu quero o ensino remoto. Eu quero trabalhar, professor, só com o ensino remoto. Entendi, muito bem. Então você já tem um tema e já tem um tópico. Você já tem o oceano e agora já tem o Oceano Atlântico, com o que você quer trabalhar. Ou o Oceano Índico, com o que você quer trabalhar. Compreendeu? Muito bem. Agora eu preciso de um aspecto problema. Dentro desse universo do tópico, eu preciso de um aspecto problema. Qual é o problema que você vê no âmbito, no escopo do ensino remoto? Professor, dificuldades de aprendizagem dos alunos. Então veja, dentro do universo do tópico, eu também uso o meu dedo indicador e digo, eu quero trabalhar com esta questão. Mas está tudo amarrado. Eu vou trabalhar com dificuldades de aprendizagem dentro do ensino remoto no mundo da educação. Está tudo muito amplo. Isso é impossível de fazer se você não continuar recortando. Aí chegou a hora de você dizer, pelo menos, com quem você vai trabalhar. Com que tipo de ser humano você vai trabalhar? Aí você diz, professor, eu quero trabalhar só com os estudantes. Só com os estudantes do ensino médio da rede pública. Olha como é amplo isso aqui. Precisa de recorte, mas ele está, ou ela está acertando. Já tem o tema, já tem o tópico, já tem o aspecto. Agora, está me dizendo quem é o sujeito dessa pesquisa? Os estudantes do ensino médio da rede pública. Ótimo, está tudo muito amplo, mas o recorte está sendo feito conforme esperado. Professor. Agora, oi, meu amigo. Desculpa interromper. Não, por favor. Mas é que o senhor fica falando de tema e a pessoa fica tendo ideias. Seria possível, assim, a pessoa trabalhar um tema tipo... hoje eu vejo que, tanto no ensino médio como no fundamental, há uma grande quantidade de pessoas que estão saindo analfabeta, tipo desses... Entendeu? Sim. É muito grande mesmo, gente que não sabe nem escrever o nome. E, tipo, se a isso pessoa mesmo. quiser fazer uma pesquisa nessa área, será que é viável? Claro! Você vai saber já já, porque eu vou lhe dar as perguntas que você deve formular para você, viu? Aí você vai encontrar todas as suas respostas. Aguarde aí, confie no professor Paulo Leôncio que vai dar tudo certo. Professor, Oi. Interrompendo também, a chamada aqui vai terminar em 15 minutos.
Na verdade, em 8. Estão todos aí? Sim. Beleza, Laiane, muito agradecido. Maria, obrigado, Maria. Já Vamos disse, seguir, meus professor, amigos? somos uma dupla. Eu e Maria somos dupla. É, sim. E É conexão. eu não sabia que você estava na aula, Laiane. É um prazer, viu? Tranquila, ela também estava na minha aula passada. Sempre estamos aqui Foi. dando essa cobertura. Muito bom. Vocês são maravilhosas, viu? Nós, professores, agradecemos. O papel de vocês é indispensável. É o que eu sempre digo nas reuniões da CIED. Sem vocês, nós estaríamos sobrecarregados, desnecessariamente. Agradeço. Prazer tê-las aqui. Então, seguindo aqui, por favor. Onde foi que eu parei? Quem lembra? Professor, precisa compartilhar a tela novamente. Ah, é? Ah, meu Deus do céu, é mesmo, rapaz. Oh, meu Deus. Lá vou eu. Aparece já. Ecrã inteiro. Olha, Laiane, eu sei isso porque eles me ensinaram, viu? Professor, eu Meus queria alunos fazer são meus professores. Como é, Damião? queria fazer uma pergunta rápida, emendando a questão aí do Cleves. Pois não. É sobre essa questão de delimitar um tema. Até onde eu posso delimitar, Sim. por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa, está ouvindo bem? Tô. Se eu for fazer uma pesquisa, eu posso delimitar, por exemplo, eu fazendo uma pesquisa referente a um tema X, eu posso delimitar ele a um nível de, Sim. como o professor falou, na questão de Maceió, ainda ficaria muito grande, praticamente inviável. Uma cidade pequena, por exemplo, poderia ficar mais tranquilo. Mas eu posso delimitar, por exemplo, a uma escola somente, ou seria demais? Perfeito. Ô, rapaz, você pegou o macete. Isso é que é bom demais. Você já está criando, já está refletindo, já está tomando posições. Você já está sabendo pensar cientificamente. Lembra quando eu acabei de dizer, isso ainda está muito amplo. Esse aluno, esse orientando, essa orientanda, está indo muito bem, está seguindo todos os passos. Criou o tema, criou o tópico, criou o aspecto que vai ser sempre o problema da pesquisa, certo? Criou o sujeito, já disse que os estudantes do ensino médio da rede pública serão os sujeitos dessa pesquisa. Maravilha, está indo tudo bem, mas está muito amplo ainda. Vamos chegar à etapa oitava, que você vai ver como isso se recorta. Aí a gente avança. Tá, muito bem. Onde essa pesquisa vai ser realizada? Ah, eu quero em Maceió. Ainda bem que não disse Alagoas, certo? É Maceió. Então, o recorte já foi feito. Agora, a minha pergunta é: você tem mesmo a intenção de pesquisar o problema a que você se referiu aí em toda Maceió? Você sabe quantos habitantes há em Maceió? Você sabe quantos cursos de ensino remoto existem em Maceió? Quando você vir os números, você vai ficar alarmado. Não há como você fazer essa pesquisa. Está muito amplo ainda. Aí vem a sua pergunta. Poderia sim recortar, digamos, só para um bairro específico. Eu vou trabalhar só com o bairro do Prado, eu vou trabalhar só com o bairro do Jacintinho, eu vou trabalhar especificamente com o bairro da Serraria. Ó, você já recortou mais ainda. Maravilha! Muito bom. Compreendeu? Mas ainda continua muito amplo, porque isso não é tese pós-doutoral.
isso não é tese doutoral, isso não é sequer uma dissertação de mestrado, isso nem é um TCC, isso é só uma oficina pesquisa, oficina projeto. Eu estou aprendendo a fazer um projeto de pesquisa dentro da área de letras, dentro da área da linguística aplicada. Então, recorte como você quiser. É óbvio que se você chega a essa lógica a que você chegou agora, eu só me levanto e aplaudo. Olha como você percebeu que se você quiser mapear isso numa escola, essa pesquisa se torna absolutamente viável. Você vai executá-la e operacionalizá-la com muita facilidade. Compreendeu? Então você foi perfeito na sua colocação. Parabéns, rapaz, você aprendeu. Isso é delimitar. Eu delimito o sujeito, eu delimito o espaço, agora vou delimitar o tempo. Olha o tempo que essa pessoa decidiu indicar. Durante o período pós-pandemia. É muito amplo ainda. Por quê? Porque a pandemia acabou no início de 2024, 2023, ela já estava bem reduzida. Ele quer analisar, ou ela quer analisar 2024 e 2026. Olha o tempo que ela estabeleceu. É muito longo, vocês concordam? Mas ela acertou. Ela só quis provar para o professor Paulo Leôncio que ela já sabe delimitar. À medida que ela ou ele for ganhando maturidade intelectual, ela ou ele vai recortar ainda mais. Mas para vocês serve este exemplo dessa aluna ou desse aluno. O importante é que vocês entendam que essas 8 etapas são preliminares. Eu quero ver assim. Professor, veja aí minha propedêutica. Me mandem esses 8 passos. Aí sim eu vou poder olhar. Porque quando me mandam material muito longo, é impossível para o professor Paulo Leôncio. Porque eu tenho inúmeras responsabilidades. Compreendem? Mas o importante é isso. Aprendam com este exemplo que está aí. Por isso que eu disse, fotografem e guardem isso no celular. Onde quer que estejam, ociosamente, revejam, para que a mente capte, a mente vai internalizar essa lógica e vai começar a produzir essa lógica para vocês. Tá certo? Então, olha, eu já tenho tema, já tenho tópico, já tenho aspecto, já tenho sujeito, já tenho espaço e já tenho tempo. Veja, grão a grão, feijão a feijão, arroz a arroz. Agora vou unir todos esses arrozes, vou unir todos esses feijões. Olha como ficou. Dificuldades de aprendizagem enfrentadas por estudantes do ensino médio da rede pública de Maceió no ensino remoto. Olha a coisa crescendo. A coisa começou a aparecer a partir dessas camadas preliminares. Então, eu acabei de construir, esqueci ainda o entre 2024 e 2026. Essa é uma formulação preliminar que resulta das reflexões 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ela está terminada? Não, claro que não está. Ela é preliminar. Ela ajuda a que você agora construa uma pergunta em cima do aspecto. Vejam que o aspecto abre a proposição. Dificuldades. Dificuldades de aprendizagem. Estão vendo? Vamos fazer a pergunta. Aí eu já lhes disse que a natureza da pesquisa de vocês, ela se revela a depender desse pronome interrogativo que vocês usam no início. Se eu disser onde,
é porque vai ser uma pesquisa cujo foco vai ser a localização de alguma coisa. Se eu pergunto qual, é uma pergunta de ordem específica. Eu preciso saber a que você se refere, em cima de que aspecto você formulou esse qual. É uma pergunta de ordem específica. Se eu disser por quê, você já quer fazer uma pesquisa com a natureza causal. Você vai buscar a causa daquilo que você citou como problema da pesquisa. Em outras palavras, o pronome interrogativo que encabeçar a pergunta, ele já define a natureza da pesquisa. Aqui, neste caso, observe que a pergunta foi: que dificuldades de aprendizagem os estudantes do ensino médio da rede pública de Maceió enfrentam no ensino remoto entre 2024 e 2026? Estão vendo o resultado das reflexões? Essa é uma pergunta de ordem específica. Por quê? Porque eu vou buscar essas dificuldades e listar. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Eu vou especificar essas dificuldades. Então, vou voltar a dizer o que eu disse há pouco. Eu vou ter muito prazer em ajudá-los nesta fase propedêutica, que é um parto muito difícil, é um parto terrível, é um parto intelectual bastante cansativo. E aí fazer a avaliação das propedêuticas de vocês. Ok? Alguma dúvida até aqui? Deu para mapear melhor hoje em relação à aula passada? O foco é este, é por isso que eu estou aqui, porque eu estou recebendo material muito extenso. Gente, não é assim que eu começo uma pesquisa. Eu começo uma pesquisa assim, ó, num cartãozinho desse. Isso, minha gente, é para o resto da vida acadêmica de vocês. O que é saber pensar cientificamente? É saber fazer isso. Pelo menos como primeira etapa. Sabendo isso, você pode orientar qualquer pessoa a produzir um projeto, a entrar na fase propedêutica da pesquisa, a criar esses prolegômenos, que são os inícios, os primeiros passos da pesquisa. 8 etapas. E aí vocês, conseguindo executá-las, ganharam a guerra. Deu para entender? Eu espero que eu tenha desta vez conseguido. É porque aula remota, ela é muito difícil, assim, do ponto de vista da operacionalização. Não há comparação com aulas presenciais. Nas aulas presenciais, a coisa flui, porque o aluno já coloca a sua dúvida, o aluno já mostra o que escreveu, o aluno já vem ao quadro para que nós comentemos aquele arcabouço criado por ele, e aí todos participam, todos dão sugestões, é diferente. Então, um curso online, síncrono e assíncrono, torna um pouco as coisas mais difíceis. Por isso que eu ajo assim, do ponto de vista didático-pedagógico, com a maior clareza. Mesmo assim, ainda há quem escreva: professor, estou perdido. Você está perdido por quê? Você faltou a aula? Faltei, mas eu vi a gravação. Certo? Muito bem. E onde você está perdido? Aí não responde mais. Veja como é difícil conversar, mesmo por WhatsApp, à distância. Porque a vida é assim, complicada. Eu imagino que ele estivesse falando comigo no trabalho, aí chegou o patrão, ele teve que esconder o celular.
parou de falar. Eu fiquei sem saber quais seriam as próximas respostas. Então, veja, é um grande desafio assumir uma disciplina como esta. Aliás, assumir 2 disciplinas como as que eu assumi, de uma profundidade vertical cabal. Não é brincadeira apresentar a linguística para um aluno que jamais viu linguística. Compreendem? É muito complexo. Eu tive a ajuda do Lyons, não foi? Porque Lyons, no primeiro capítulo, fala explicitamente: isto é um capítulo para calouros. E aqui eu vou tratar de conceitos básicos e indispensáveis a quem quer trabalhar com língua e linguagem. Então, isso já me ajudou. E o segundo capítulo dele, maravilhoso, mostrando o mapa mundi da linguística, mostrando o mapa do Brasil da linguística. Olhe como é a linguística. Ela é assim, tem a região norte, a região sul, a região nordeste, a região sudeste, temos o sul, a centro-oeste, tá vendo? Isso é um mapa. A linguística também tem um mapa. Tem a linguística teórica, fica num canto, a linguística aplicada fica no outro, tem a macrolinguística, que é cheia de uma rede infinda de pesquisas, de áreas de pesquisas, né? Tem a microlinguística, que é toda a disciplina da teoria linguística. A microlinguística é a base da teoria linguística 1. Por quê, professor? Porque é lá que a gente vê fonética, fonologia, morfologia, estão lembrando? E sintaxe. São áreas de estudos microlinguísticos. Toda a disciplina foi assim. Aí a gente vem para a pesquisa teórica e aplicada. Eu boto a mão na cabeça e digo, meu Deus, Raquel, é muito difícil ensinar isso via remota. Não, mas você vai conseguir. Eu estou fazendo o que eu posso para conseguir. Mas quando eu começo a receber material que foge ao que foi ensinado, propostas riquíssimas, mas verdadeiros oceanos, minha gente. Não são o Oceano Atlântico, não são o Oceano Índico. A pessoa ainda não está suficientemente lúcida, consciente de que precisa apenas de um tema, um tópico dentro deste tema, um aspecto que será o problema da pesquisa. Fixem isso para toda a vida. Quem é o sujeito, qual é o espaço e qual é o tempo. Com esses ingredientes, eu já consigo fazer esse bolo, ó. Eu já consigo fazer essa brasileira aqui, ó. Tá mal feitinha, mas já serve. Ela é preliminar, mas já serve. Então, é melhor você ter uma brasileira que não está tão gostosa e tão boa ainda, ou você não ter brasileira nenhuma? É melhor você ter um bolo que você fez na sua cozinha, com todos os seus esforços, os ingredientes que você tinha, e o bolo ficar razoável, ou você não ter bolo nenhum? Então, esse é o bolo que a pessoa já conseguiu construir. Lembram-se? Propedêutica é a ida ao supermercado. Então, eu pego a minha sacola e vou comprar um tema, um tópico, um aspecto, sujeito, espaço e tempo, e vou para a cozinha produzir o meu bolo. Está aqui, ó. Dificuldades de aprendizagem enfrentadas por estudantes do ensino médio da rede pública de Maceió no ensino remoto entre 2024 e 2026. Está amplo? Está. Isso aqui é uma fantasia. Maceió, essa pesquisa não vai se realizar talvez só em 20 anos.
Eu digo assim, eu sou capaz de hipotetizar isso. Daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, essa pesquisa estará pronta, porque Maceió é muito amplo. Eu deixei Maceió de propósito, para ter a chance de chamar a atenção de vocês para esse mar. É um mar, não é mais o oceano, é um mar. Mar é diferente de oceano. Mas está muito amplo ainda. Aí vamos à pergunta. Pergunta sempre em cima do aspecto. Que dificuldades de aprendizagem os estudantes do ensino médio da rede pública de Maceió enfrentam no ensino remoto entre 2024 e 2026? Veja, está tudo muito amplo, mas a pessoa sabe pensar? Sabe. Ela já aprendeu? Aprendeu. Que perguntas eu posso fazer para melhorar isso? Vamos lá? Há perguntas instrumentais. Essas perguntas que eu rotulei em verde, vocês têm que responder uma a uma sobre a intenção de pesquisa de vocês. Agora, não esqueçam desse comentário que eu fiz aqui, ó. O problema precisa conversar com os objetivos, os problemas e os objetivos precisam conversar com a justificativa, os 3 precisam conversar com o referencial teórico, os 4 precisam conversar com a metodologia. Esses itens estão amarrados entre si. Eu não posso dizer que vou trabalhar com as dificuldades de aprendizagem dos alunos tais e dizer que o meu objetivo é, por exemplo, avaliar o livro de Machado de Assis. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que haver uma conversa, uma ligação, um elo, um compromisso entre esses itens. Se vocês olham e veem que todos eles estão amarrados entre si, aí vocês já conseguiram um grande feito. Primeira pergunta que vocês devem fazer para vocês. Para vocês. Que pretendo solucionar com esta pesquisa? O que é que eu pretendo resolver? Eu quero resolver o problema dessa dificuldade. Eu não disse que o meu problema eram as dificuldades? Então, eu vou resolver essas dificuldades. Coloque lá, essa pesquisa vai ser feita porque eu pretendo resolver essas dificuldades. Conhecer, denunciar, porque eu vou publicar essa minha pesquisa, todo mundo vai saber quais são essas dificuldades. Estão vendo o meu compromisso social? Tudo que vocês fizerem, façam pela sociedade. A pesquisa de vocês só valerá alguma coisa se vocês fizerem pela sociedade, fizerem pela comunidade de vocês, fizerem para o Brasil ou para o mundo, porque se essa pesquisa for boa, você manda traduzir para o francês, para o inglês, para o alemão e publica. O que é que eu pretendo resolver? Você tem isso na mente, lucidamente? Eu quero resolver essas dificuldades. Primeiro, conhecê-las, compreendê-las, não é? Aplicar a elas os métodos que eu tenho para resolver. Vou chegar ao fim da minha pesquisa sendo capaz de avaliar toda essa problemática. Segunda pergunta. Quais são minhas pretensões e ações nesta pesquisa? São os objetivos, tanto o geral quanto os específicos. Quais são as minhas ações nesta pesquisa? Eu vou construir uma casa. Não, você não vai construir casa. O seu problema não tem nada
nada a ver com casa, tem a ver com dificuldades de aprendizagem. Então, foque nisso. Aí elabore seu objetivo maior. Avaliar a situação, ou avaliar as dificuldades apresentadas pelos alunos no processo de aprendizagem, no sistema remoto. Estão vendo? Uma coisa tem que estar vinculada à outra. Eu não posso me descarrilar. I just can't derail my purpose. I cannot derail my aim. You see? Eu não posso desviar meus objetivos e minhas pretensões. Se eu desviar, pronto, o trem vai se espatifar todinho, porque eu simplesmente saí dos trilhos. Aí eu botei esses 3 comentários aqui. Eu não sei aí se vocês têm pretensões didático-pedagógicas. Eu sei que há alunos que não querem trabalhar para o ensino, querem fazer outras coisas. Mas é bom que vocês saibam que existem objetivos chamados cognitivos, objetivos chamados afetivos e objetivos chamados psicomotores. Os cognitivos são aqueles que a gente processa na base do conhecimento. Os afetivos são aqueles que a gente processa na base da afetividade. E os psicomotores? A gente vai trabalhar os músculos, não é? Aqui não tem a ver conosco. O máximo que vocês podem fazer aqui é explorar o cognitivo por enquanto. Professor. Aí quais são os cognitivos? Oi? Aí no caso, assim, tipo, o ideal seria realizar uma pesquisa de campo. Não. Vou lhe dar uma dica. A pesquisa mais fácil para quem está começando é bibliográfica. Não, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero saber o que é linguística. Pronto, eu vou fazer a minha pesquisa toda centrada nisso aí. Vai resultar um texto que eu vou publicar. Porque há muita gente que não sabe o que é linguística. Isso vai do reitor da universidade a um bancário, a uma freira, a um padre, a um pastor. Ninguém sabe o que é linguística. Assim, professor, Diga. O que eu estou querendo dizer assim, tipo, eu acho que eu vou fazer que nem o senhor diz, tocar essa pesquisa para ela já virar um TCC. Aí Rapaz! Perfeito, continue, meu amigo. Aí como é que se diz? Aí, como esse tema me chamou bastante atenção, aí eu queria já fazer todos, como é que se diz? Todos os meios para já ir direcionando ela, entendeu? Tipo, porque seria interessante a pessoa implementar, eu achei, né? Uma pesquisa de campo, tipo, vendo o lado tanto do professor, como do lado do aluno, como o lado do também diretor. O que é que está fazendo com que esses alunos não cheguem ali onde é desejado, não usufruam desse conhecimento que é passar todos os dias, vários dias do ano, e quando chega no final parece que não tem aproveitamento. O que é que está fazendo com que esses alunos entendeu? Não cheguem a essa educação exigida, desejada. Que coisa linda, Damião. Você é o Damião? Não, é o Glivnis. Ah, olha só, vocês não dão o nome, não é? Aí eu fico perdidinho. Glivnis. Quando vocês falarem, vocês dizem, professor, é o Glivnis. Aí eu já me anoto aqui, ó. Diga lá, Glivnis, muito bom. Excelente a sua reflexão. Acho que você está aprendendo, viu, Glivnis? Fico feliz. Parabéns, é isso mesmo. Por favor, continue. E mande para mim só a propedêutica, para eu dar uma espiadinha. I just want to take a peep. To take a peep. To take a peep quer dizer dar uma espiadinha. A próxima pergunta. Por que esta pesquisa merece existir? Qual é a relevância desta pesquisa que eu quero fazer? Qual é a perda para o mundo se ninguém fizer esta pesquisa? É a justificativa.
Quando vocês respondem a essa pergunta, vocês têm a justificativa aí no subjetivo de vocês. Então, materializem esse subjetivo. Peguem esse subjetivo e operacionalizem esse subjetivo. Vocês sabem por que querem fazer o que querem fazer. Por quê? Porque esta pesquisa merece existir. Eu vou morrer, mas a pesquisa vai ficar. É a maior prova de que você não faz pesquisa para você. Você deve fazer pesquisa, mas sem perder os compromissos sociopolíticos, socioculturais. Essa relação entre os interactantes, você e o povo, você e a comunidade científica, você e o mundo. Aí sua pesquisa tem todo o brilho necessário. É claro que você, não tendo compromisso com instituição nenhuma, com o professor Paulo Leôncio, com a UFAL, com nenhum tipo de curso, você pode empreender suas pesquisas só para você. Eu vou conhecer Shakespeare na profundidade. Eu quero saber tudo sobre Shakespeare, porque eu elegi Shakespeare como sendo o meu melhor dramaturgo que o mundo já viu. Então eu quero dominar tudo que houver sobre Shakespeare, tudo que tiverem escrito sobre Shakespeare. Muito bem. Faça a sua pesquisa para você, é para você. Faça. Você tem esse direito. Vai preencher seus vazios, vai tirar você da melancolia, vai tirar você da... Mesmo que seja só... Exista, não é não? Um perfeito egoísta. Professor, está travando bastante a transmissão. Não é não? Você vai pesquisar uma temática dela com os alunos, publicar, você é um grandíssimo egoísta. Está travando, é? Tá travando a minha bastante. Fala? Isso. Depois Meu Deus. que eu passou a falar em Shakespeare, aí travou bastante, não deu para entender quase nada. Ai, meu amigo. Eu falei que você pode até querer investigar Shakespeare só para você, mas nesse caso você terá sido um grande egoísta, porque você não estará compartilhando a sua pesquisa com a humanidade, compreendeu? O importante é você fazer uma pesquisa que mereça existir para o mundo. Uma pesquisa porque ela é relevante para o mundo, ela é relevante para a sua comunidade científica. O mundo vai perder muito sem essa sua pesquisa. Então, você vai dizer tudo isso na justificativa. A justificativa, ela tem 3 macroatos. Ela tem 3 macroatos. O que quer dizer isso? Eu vou usar a língua portuguesa para me identificar. Esse é um macroato. Eu vou usar a língua portuguesa para fazer a narrativa das minhas observações sobre o problema. Aqui não é hora de falar das mulheres lindas que você viu, os homens bonitos que você conheceu. Não, as observações aqui precisam estar atreladas ao problema de pesquisa. Então é o segundo macroato. E eu ainda vou dar exemplo dessas minhas observações. E aí eu vou inferir. Se a pesquisa for indutiva e eu não tiver resposta, não é? Eu não tiver respaldo teórico para o que eu estou dizendo, então eu vou partir dos elementos menores para os elementos maiores. Eu vou inferir. Ou então eu vou lançar uma hipótese, porque tudo que eu estou dizendo aqui, eu tenho respaldo teórico de um grande teorista. Eu parto do referencial teórico dele.
Então, não é mais inferência, é hipótese. Aí a pesquisa não é mais indutiva, é dedutiva, porque parte de uma lei, de um princípio, não é de uma norma teórica, e eu vou buscar os elementos menores para comprovar essa hipótese. Essa hipótese pode estar errada, essa hipótese pode precisar de reformulação, e a minha pesquisa é quem vai dizer. Então, veja, como é que eu produzo uma justificativa? Um parágrafozinho, isto é só um anteprojeto. Se identifique como sendo aluno da graduação, do curso de letras, inglês, modalidade à distância, com aulas síncronas e assíncronas, deem todas as informações que alguém do Japão que vier ler a sua pesquisa vai entender tudo. Não deixe buracos. Então, identifique-se. Aí, como tal, tenho observado que... O que é que você tem observado? Narre pelo menos 3 observações que você andou fazendo e ilustre essas observações. Aí, você fecha a sua justificativa ou com uma hipótese. Onde é que está essa hipótese? Está com a resposta que eu vou dar a essa pergunta. Ó. A pergunta não foi que dificuldades de aprendizagem os estudantes do ensino médio da rede pública de Maceió enfrentam no ensino remoto entre 2024 e 2026? Essa foi a pergunta. Agora eu tenho que responder a essa pergunta. Quando você responder, você vai saber se a sua pesquisa vai ser indutiva ou dedutiva. Por quê, Paulo? Porque se eu disser assim, ó, as dificuldades de aprendizagem dos estudantes do ensino médio da rede pública de Maceió, enfrentadas no ensino remoto entre 2024 e 2026, são todas aquelas de que fala Rui, 1999. Veja, são todas aquelas de que fala Halliday, 2024. Eu estou dizendo que eu sei as respostas e que essas respostas saem de uma teoria. Eu só vou fazer a pesquisa para provar se essas explicações de Halliday e de Rui estão corretas. Compreendeu? A pesquisa é dedutiva, porque eu parto de alguém que um teorista disse. Eu parto de alguma coisa que um teorista disse. Agora, se eu disser assim, ó, as dificuldades de aprendizagem dos alunos do ensino médio da rede pública de Maceió enfrentadas no ensino remoto entre 2024 e 2026 jamais foram pesquisadas. Eu não sei a resposta, porque não existe nenhum trabalho publicado sobre isso. Pesquisa indutiva. Eu vou buscar essas respostas. Então, veja, a hora de fazer a hipótese ou a inferência é agora. Eu vou até acrescentar, meus amigos, espera aí. Eu vou acrescentar o tópico número... Eita, esse 8 ficou faltando o par de parênteses, não foi? Espera aí, viu? Meu computador é meio chatinho. Eu vou fazer aqui, ó. Consertei, tá vendo? E é assim, não existe perfeição não, viu? Ah, não tem isso não, minha gente. Que loucura. Eu agora me dispersei. Esse 8 está dentro do par de parênteses. Agora vamos, eu vou abrir uma seção aqui para assim, ó. Inferência. Inferência. É a hora de redigir a inferência. É a hora de redigir a inferência. A inferência.
inferência. Tá aí, tá escrito. Inferência, inferência, inferência. Se eu produzir uma inferência, é porque eu não sei a resposta. Então, a pesquisa vai ser indutiva. Ou então, eu tenho a resposta. Então, chegou a hora de você formalizar a hipótese. A hipótese. Porque você tem que responder a essa pergunta que você fez. Só você pode responder. Pronto. Hipótese, hipótese. Aqui eu tenho a pesquisa dedutiva, porque eu parti da teoria do que determinado teorista falou. Vou redigir, tá? Depois eu vou redigir completamente, como eu disse aqui para vocês há pouco, para vocês tomarem isso como exemplo. Nesse caso, essa é a etapa que a gente vai chamar de nona. Nona etapa. A nona etapa vai dizer se a pesquisa é dedutiva ou indutiva. Ou hipotético-dedutiva, vocês têm que, caso não dominem esses rótulos, cliquem aí no Google, que é pesquisa indutiva. Aí vem uma explicaçãozinha muito boa. Que é pesquisa dedutiva? Aí vem uma explicaçãozinha muito boa. Eles são curtos nessas explicações. Aí você, que é pesquisa hipotético-dedutiva? Aí vem uma explicaçãozinha. Eu não abordaria, eu não faria neste nível uma pesquisa hipotético-dedutiva, tá? Façam tudo da forma mais simples que puderem. Por quê? Porque é uma pesquisa apenas em nível de anteprojeto, é para aprender, é um trabalho oficinal. Então, eu vou fazer tudo para facilitar e não para complicar. Perfeito. Então, voltando para lá. Então, por quê? Façam a justificativa de vocês, um parágrafozinho de 280 palavras já é o suficiente, certo? São 3 macroatos. Eu uso a língua para me identificar, eu uso a língua para listar as minhas observações e eu uso a língua portuguesa para mostrar a minha hipótese ou a minha inferência. Outra pergunta que eu tenho que fazer para mim. Daqui a pouco vai chegar a pergunta que dá mais trabalho. Por enquanto, vocês veem que tudo eu posso ir fazendo devagarinho. Sem pressa, sem ansiedade. Acalmado, tranquilizado. E o mais importante, minha gente, tendo prazer, não é? Chegando ao orgasmo com esse trabalho oficinal. Amando o que está fazendo. Não por obrigação, mas porque quer se tornar cientista. Quer aprender a educar as pessoas, a ajudar as pessoas a pensarem cientificamente. Um trabalho glorioso. Então, quarta pergunta. Vou partir de que base teórica? Uma vez que sei que não vou partir do zero. Você não vai criar a roda, compreendeu? Porque tudo já foi criado. Claro que eu estou sendo aqui muito pessimista. Você pode sim criar alguma coisa, mas deixa isso para o doutorado, não é? Aqui não é hora para isso. Então, eu vou partir de que base teórica? Com quem eu vou dialogar? Que já estudou o tema, já estudou o tópico, já estudou esse aspecto que eu tenho aqui. Você tem que ir dialogando com alguém. E é muito bom quando você tem um teórico que você respeite, que tenha uma boa reputação, que não seja um ladrão ou um furtador de ideias alheias, a originalidade dele vai contar nessa admiração. É bom ter um teorista
atrás de vocês, ou então ao lado de vocês. É importante ler tudo que essa pessoa escreveu, se é que você tem tempo para isso. Se não tiver tempo para isso, só lê aquilo que é necessário para a sua pesquisa. Depois que você se tornar pós-doutor, aí você vai ler o que você quer, a hora que você quer e quando você quer. Então, eu estou aqui no tópico referencial teórico, que é parte do método. Eu falo já da questão metodológica, que é a mais complicada. Tudo depende do nível da pesquisa. No referencial teórico, eu vou citar o autor, eu vou falar um pouco dos conceitos-chave da área que eu estou lendo, vou falar dos autores de base que ajudaram a esse autor fazer e saber o que sabe. Vou falar do estado da arte. Não vou. Ave Maria, eu não deveria nem ter colocado isso aqui. Estado da arte só se faz em nível de mestrado e doutorado. Vou botar até em vermelho aqui para vocês não levarem a sério. O que é estado da arte? Estado da arte é contar tudo em termos teóricos sobre aquele tema que me interessa. Desde que ele surgiu pela primeira vez, aí você vai lá para o século VI a.C., olha só, e vai contar do século VI até hoje quais são os progressos teóricos nesta área que me interessa, é o estado da arte. Vocês não vão fazer isso, né? Claro, eu só coloquei, acho que eu pensei assim, ó. Acho que pensei assim, não lembro bem. Veja a minha subjetividade aqui na fala. É subjetividade, estou trocando para vocês a minha subjetividade. Eu devo ter pensado assim. Não, eles não vão fazer estado da arte, mas eles já ficam sabendo o que é estado da arte. Pelo menos já não são leigos, né? Caso vá estudar no Rio de Janeiro, já não vai fazer vergonha ao Nordeste. Sabe pelo menos o que é estado da arte. Vai ouvir sobre estado da arte e já vai entender o que é que eles querem dizer com estado da arte. Vai que você transfere seu curso para São Paulo. Você já sabe o que é estado da arte. Pelo menos não envergonha o Nordeste, entende? Então eu coloquei por essa razão, mas pelo amor de Deus, vocês não vão fazer nada em relação ao estado da arte. Estado da arte a gente faz em nível de mestrado, de doutorado. Vou botar assim, ó, para vocês não teórico. Agora chegou a hora mais difícil. Vocês vão ler e reler esse segmento, porque eu vou mandar esse material hoje para vocês. Releiam, montem um diagrama. Lembram que eu mandei um dashboard para vocês de um diagrama que eu construí há muitos e muitos anos e que me ajuda até hoje nas orientações de TCC. Aquele dashboard que está lá foi construído por mim há muitos anos a partir de muitas leituras de livros sobre metodologia científica. Então, eu trouxe para cá uma forma reduzida de expor sobre metodologia. Tá? Quando eu abrir o meu segmento metodologia, o que é que eu devo dizer? Quando eu entender isso aqui muito bem, num parágrafo de 200 linhas, eu posso dizer como vai ser a minha metodologia. Observem, nunca percam o foco do problema, tá? Que tipo de problema é aquele? Aquele problema é executado por que tipo de pesquisa? Como vocês já têm todo um background knowledge, porque leram tudo que eu sugeri que lessem, espero crer que tenha sido assim, vocês já têm um cabedal de conhecimento muito bom. Então, vamos lá. Eu vou falar da natureza da minha pesquisa. É uma pesquisa qualitativa? É uma pesquisa quantitativa? É uma pesquisa básica? É uma pesquisa aplicada? Professor, eu não sei o que é pesquisa qualitativa. Por causa da exiguidade do tempo aqui, eu vou dizer, pesquise no Google, mas faça objetivamente a pergunta,
que é pesquisa qualitativa? Pergunta é assim, objetivamente. Aí o Google vai lhe explicar. Professor, não sei o que é quantitativa. Faça a pergunta ao Google ou ao IC, a inteligência artificial. Que é pesquisa quantitativa? Ele vai dizer para você. Compreende? Aqui eu não terei tempo de dissecar toda essa terminologia. Aí, ó, está em itálico, para você entender que a natureza da pesquisa tem que ser dita. O tipo da pesquisa que vocês vão fazer tem que ter dita. É exploratória, é descritiva, é explicativa, etc, etc, etc. Digam qual é o tipo, se vocês conhecerem a classificação dos tipos de pesquisa que está no material que eu coloquei para vocês, vocês já ganharam tempo, já fizeram a sua ficha, né? Então já tem uma fichinha pronta sobre tipos de pesquisa. Opa, foi que eu fiz aqui. Deixa eu ver se eu... Ah, eu pulei. Vamos lá, deixa eu teclei errado aqui. Oxe, o que foi que eu fiz? É a pergunta número 5, aqui. Então, vejam, qual é o método geral da minha pesquisa, ou chamado também método de abordagem? Ele é indutivo? Ele é dedutivo? Ele é hipotético-dedutivo? Ele é dialético? Etc, etc, etc. Professor, eu não sei o que é um método hipotético-dedutivo. Por favor, cliquem lá no Google e coloquem que é método hipotético-dedutivo? Interrogação. Aí vem a resposta. Professor, o que é método dialético? Façam a mesma coisa. E aí vocês declinarão o método geral. Qual é o método específico? Ou também chamado método de procedimentos de pesquisa. Ela é bibliográfica? Ela é documental? Ela é um estudo de caso? Ela é uma pesquisa experimental? Compreendem? Tem que declinar. Tudo isso você diz num parágrafozinho. Objetivo, claro, usando a terminologia da ciência no âmbito da metodologia de pesquisa. Quais são os instrumentos, hein, professor, que eu vou usar? Ou seja, quais são as técnicas? Alguns autores usam a palavra técnica, outros usam a palavra instrumentos, tá? Quais são esses instrumentos? Aí olhem esses dois rótulos em cinza. Estão vendo? Um instrumento é o coleta documental. O outro instrumento é a observação. Essa coleta documental ela pode ser direta, vejam as aspas, e indireta, vejam as aspas. Se for uma coleta documental direta, isso acontece quando a pesquisa é de campo, quando é uma pesquisa de campo descritiva. Pode ser uma pesquisa de campo exploratória, pode ser uma pesquisa de campo experimental. Professor, eu não sei o que é uma pesquisa de campo experimental. Pergunte ao Google que ele vai lhe responder. E essa coleta documental pode ser indireta, em pesquisas que geralmente são documentais, estão vendo aqui, ou bibliográficas. Então, em pesquisa documental, nesse caso, a fonte é primária, e em pesquisa bibliográfica, onde a fonte é secundária. Professor, qual é a diferença entre pesquisa secundária e pesquisa primária? A pesquisa secundária ela já foi publicada. Ela existe nos livros, nos anais, nas revistas. Você vai buscar fontes secundárias. E a fonte primária é aquela que ainda ninguém mapeou. Eu vou mapear através da minha pesquisa de campo. Estão entendendo? Agora vamos falar das observações. Eu quero adotar, professor, o instrumento da observação na minha pesquisa, certo? Vai ter que dizer se essa pesquisa é direta, intensiva, vai ter que dizer se ela é direta, extensiva. Vejam lá embaixo, com as aspas. Foi a única forma que eu achei de reduzir o meu diagrama, que é bem pessoal, né? Aquilo que eu compartilhei com vocês é algo muito pessoal, mas eu não tenho escrúpulos. Olha, o que eu fiz foi isso há muitos anos. Nunca tive tempo de transformar isso num diagrama bonito para publicação.
Mas está aí, vocês têm. E lá eu falo dessa coleta documental e falo das observações. Professor, o que é direta intensiva? Vá pesquisar. Professor, o que é observação direta extensiva? Eu vou procurar e vou registrar no meu anteprojeto. Fale também das análises dos dados coletados para tratamento. Aqui é a hora de vocês listarem os objetivos. O objetivo geral e os objetivos corolários. Os corolários ou secundários, eles vão realizar o objetivo geral. Compreendem? São objetivos menores que vão realizar o objetivo maior. Objetivo maior: fazer um bolo. Objetivo menor, qual é o primeiro? Ir ao supermercado comprar os ingredientes, que são este e este. Primeiro. Segundo, trazer esses ingredientes para a minha cozinha e separá-los nas quantidades exigidas pela receita. Segundo, não é? Montar o mise en place, que é aquela distribuição que você faz na sua mesa. Aqui já está tanto de maisena, aqui já está tanto de manteiga, aqui já está tanto de açúcar. Eu separo logo tudo. Veja, é o segundo objetivo. Terceiro objetivo, misturar os ingredientes. Quarto objetivo, untar a forma. Quinto objetivo, colocar a massa batida na forma. Quinto objetivo, levar ao forno. Pronto. Esse conjunto de objetivos realiza o objetivo maior, que é fazer um bolo. Então, aqui chegou a hora de vocês listarem o objetivo central, não é? E os objetivos secundários. Fale um pouco do referencial teórico, eu já falei lá em cima. O referencial teórico que vocês terão que listar no projeto é aquele tipo de livro, material, artigo que você citou no projeto, que você cotejou no projeto, que você referenciou no projeto, que você efetivamente usou no projeto. Isso se chama referencial teórico. Professor, eu usei esses autores e esses livros. Faça aí bem bonitinho, segundo a ABNT. Eu quero saber quais foram os teóricos que vocês abordaram. E a última etapa, liste a bibliografia que vocês pretendem ler quando a pesquisa começar. Então, você lerá, você fichará, você citará, você ainda não leu, não fichou, não citou, não suplementou, você ainda vai até comprar esses livros porque dizem que eles são muito bons. Fechou. Com isso, vocês já tendo todo esse apanhado, vão fazendo dia a dia. De manhã eu faço uma coisa, à noite eu faço outra, vou reunindo as informações ali, sem pressa, sem desespero, sem ansiedade, com prazer, com satisfação, com gozo. Compreendem? Senão, não fica uma coisa boa. Tendo feito tudo isso, agora vocês vão se sentar para produzir o texto. Vocês já saberão preencher todas aquelas lacunas, todos aqueles slots do texto escrito que a gente lançou para você, que a Maria me ajudou a fazer também, porque ela foi pincelada aqui ou ali, em cima do trabalho que ela fez, em cima dos meus materiais distribuídos, né? Ok? Pronto, tendo feito isso, o projeto nasce. Agora, existem ainda mais algumas perguntas, mas ela é e com os recursos financeiros previstos, você aqui está falando de
cronograma e recursos, né? Quanto tempo você tem para fazer essa pesquisa? Esta pesquisa científica, ou seja, eu sou ético, eu roubo ideias, eu sou uma pessoa correta, eu sinalizo com as aspas o que não é meu, o que não é meu, o que não é meu, o que o Professor, seu áudio está travando muito. O professor Paulo retornou. Laiane, hoje também tem aula de estágio? Creio que tem. Eu vou compartilhar novamente o cronograma lá com você, viu, Rafaela? Vou colocar lá nos grupos. Obrigado, Laiane, você é indispensável, viu? Eu estava nos avisos, professor, enquanto o senhor tinha saído, eu estava aqui, estava que nem na missa, no final não tem os avisos, pronto, eu estou assim. Olha, eu vou considerar a aula como tendo sido dada, vocês já viram que o material é essencial, eu vou compartilhar esse material com vocês, tá certo? Hoje mesmo, eu vou ao dentista agora às 10h40. Eu todo sábado tenho dentista às 10h40. É o único horário que eu posso. Então, eu saio para o dentista, mas logo após o almoço, eu me sento e envio esse material para vocês. Eu creio que esse material tenha conseguido resolver muitas dúvidas, não é? Tirou muita gente aí da incerteza, da insegurança. Eu tenho certeza, pelas perguntas, pelos posicionamentos de vocês, eu vejo que vocês estão cada vez mais conhecedores da metodologia do trabalho científico. Isso me deixa muito feliz. Aguardem o material, aí releiam com carinho e vão realizando as tarefas, pelo amor de Deus, sem ansiedade, sem agonia, sem desespero. Não precisam tomar remédio, não precisam tomar calmante. Olha, vão fazendo aos poucos, né, Damião? Vão fazendo aos poucos. Damião é adorável, eu já vou dar 10 para ele, porque é o único aluno que aparece. Hoje o Rodrigo não quis aparecer, tá vendo? Então... Estão vendo? E é uma pena que eu fico sem conhecer vocês, né? Então, gente, um grande abraço, um bom final de semana, muito trabalho bom aí para vocês, progresso nesse pré-projeto, e a gente vai se falando. Eu aguardo a propedêutica de cada um via WhatsApp, mas dentro dos 9 passos, das 9 camadas, ali, fechadinhas, tá certo? Eu já dou uma olhada e digo se aquilo vale ou não vale, deve ou não deve, sugiro as diferenças, sugiro as mudanças, sugiro as melhorias e assim sucessivamente. Tudo certo? Certo. Maravilha, professor. Muito obrigado. Excelente aula. Frequência, por favor, assinem, please, para comprovar que vocês assistiram a aula. Essa aula foi excelente mesmo, viu? Parabéns. Obrigado, Damião. Obrigado, meu querido. Aprendeu, não foi alguma coisa? Ah, sim. Essas 2 últimas aulas eu consegui conhecimento. Ótimo. Isso é a maior paga, a maior satisfação. É saber que o aluno aproveita. Oi. O número do WhatsApp do senhor é aquele que a gente conversa no grupo? Foi um WhatsApp que eu abri só para vocês. Tá bom. Ô, professor, eu vou te mandar mensagem lá no privado sobre um assunto pessoal e vou mandar uns rascunhos, pode ser? Pode, mas lembre-se, tem que ser dentro daquelas 9 camadas. Se você me mostra um material extenso, isso não vai me satisfazer, compreendeu? Ô, professor, essas são as anotações que eu fiz aqui durante a aula, sabe? Para ver se eu estou no caminho certo. Foi mesmo? Foi. Que coisa linda, Rafaela. Aí você pode se planejar, Rafaela, quando eu aprovar,
a fazer uma apresentação numa próxima aula online. Eita, Eu posso pedir a professor. Raquel que acrescente. Você gostaria de fazer essa apresentação? O Damião gostaria de Se o fazer senhor essa disser que tá bom. apresentação? Pois é. Eu estou sentindo, por exemplo, que o Rodrigo também poderia fazer a apresentação dele. Eu posso pedir a Raquel que agende mais uma aula. Só para ter o prazer de Seria ouvi-los. ótimo, viu, professor? Porque, assim, Não é? muitos de nós, eu acredito, que nunca fez, né, um projeto desse. Eu, por exemplo. Sim. Agora nunca vai fiz. fazer. Oi. Eu ainda não fiz nenhum desse tipo de projeto e estou aprendendo agora, passo a passo mesmo. Pronto. Você acredita Por que vai ser favor, bom fazer o primeiro e a partir daí, né? comece, Damião, comece. Tá bom? Ó, beijo. Bom fim de semana. Laiane, muito obrigado. Rodrigo, espero Tchau, você. pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau.